Então, boa noite para todos vocês. Eu vou trazer aqui para vocês o Dr. Lúcio Lemos, tá bom? O Dr. Lúcio Lemos, ele é biólogo, tá bom? É biólogo, especialista em análises clínicas, especialista em dosagem hormonal, salivar, especialista em intolerância alimentar. E ele, como eu falei para vocês, deu várias aulas no curso do Dr. Laí Ribeiro, inclusive deu aula para mim. E eu tenho certeza que ele já ajudou a centenas de médicos no Brasil que já se beneficiaram dos seus conhecimentos. Ele é sócio proprietário do Laboratório Lemos e ele vai falar para a gente hoje o seguinte: como solicitar, como interpretar o exame do coronavírus. Mas tem algumas dúvidas que as pessoas me perguntam todo dia nas redes sociais. Quando solicitar exame? Quando é que eu posso fazer exame? Quando é que eu preciso fazer exame? E qual é o exame que eu vou solicitar? É exame furando no dedo? É colhendo nas vias respiratórias? Quanto custa o exame desse? Se o SUS não tiver, como é que eu vou pagar? Eu pago? Não? Enfim. Então eu convidei para isso um mestre hoje e eu soube agora, antes de começar a live, que ele já teve coronavírus. O cara já deu positivo para coronavírus. Eu estou muito curioso para saber dele. E eu peço para ele contar só no final da live quais foram os sintomas dele, como foi. Isso ele vai contar no final, tá bom? Então eu vou mandar um convite para ele aqui agora, né? Dr. Lúcio Lemos, vamos lá. Vou mandar aqui um convite para ele. Já mandei. E hoje vocês podem tirar as dúvidas de vocês. Doutor Lúcio, que honra ter aqui o senhor aqui na nossa live, viu? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, cara? Tudo bem, Daniel? Ótimo, viu? Muito obrigado pelo convite. Ora, Você é um cara famoso. muito bom, muito bom. Muito legal. E as pessoas estão com muitas dúvidas. Então, Sim. eu acredito que você está sem parar de tanto trabalhar, de fazer exame esses dias, né? E eu já Ah, estou logo lhe recebendo aqui, dizendo a você o seguinte: é uma honra para nós ter você aqui, um cara hoje, um dos maiores nomes do Brasil de inovação, de exames, de dosagem salivar, de exames de intolerância alimentar, e agora aparecendo nesse momento para ajudar o nosso Brasil, viu? Seja muito bem-vindo, doutor Lúcio. que bom. Que bom, muito obrigado, hein? É Muito um grande obrigado. prazer. E olha só, Vamos lá. a pergunta é: quem deve fazer exame para Covid? Quem deve fazer esse exame? Todo mundo deve fazer? Os sintomáticos, assintomáticos, quem deve fazer? Tá. No primeiro momento, a gente tem que lembrar que no Brasil está tendo uma dificuldade muito grande de ter os testes, né? Muitos laboratórios não estão conseguindo ter os testes, e inclusive a rede pública. Então, assim, o ideal seria todo mundo procurar e fazer o exame, mas isso não é possível no momento. Então, como trabalhar de uma forma coerente, né, evitando gastos desnecessários? Você teve contato com alguém, tá? Você está em casa, tranquilo, alguém te liga e fala: olha, eu tô positivo para coronavírus, mas positivo, eu tenho sintomas, eu fiz o exame e deu positivo. Então você procura fazer esse exame. Por quê? Alguém te alertou, você teve um contato, né? E você está preocupado em não ser um transmissor. Por quê? A maioria das pessoas que estão com vírus, eles são assintomáticos. 80% das pessoas são assintomáticas. Então elas estão passando o vírus para frente sem saber. Muitas vezes vão visitar um idoso, uma pessoa diabética e acaba passando esse vírus. Então é interessante, sempre que você teve um contato, ou alguém te avisou, ou você passou perto de alguém, no ônibus, espirrou em cima de você, opa, deixa eu me preocupar, porque a partir do segundo dia do contato, o RT-PCR detecta o vírus em você. Então, o A ideal partir do seria segundo isso. dia que você contrai, o RT-PCR detecta já que o vírus está em você. Exatamente. Você não precisa esperar ter sintoma para fazer um exame desse. Basta que você tenha tido o contato com essa pessoa. Entendeu? E se você tiver E sintoma, mais ainda a indicação, né? aí, então, você tem sintoma, que pode ser uma coisa leve, uma dor de cabeça que você não está acostumado, uma rinite que você não tem normalmente, garganta está inflamando, é febre. Então você procura fazer também o seu exame. Sempre o RT-PCR, tá? Isso aí que vai te mostrar e vai te falar se você está com o vírus, com sintoma ou não. Esse é o ideal, tá? Doutor Lúcio, você poderia dizer, traduzir para o pessoal, o RT-PCR, o que seria? Ah,
O RT-PCR seria reação de cadeia de polimerase, isso está em inglês, né? Real time. Então, você tem um tipo de equipamento que trabalha com biologia molecular, tá? E esse tipo, porque existe várias outras metodologias, mas a real time é a que é feita para você detectar a presença de RNA ou DNA. No caso desse vírus, você está atrás de RNA, tá? E você pode trabalhar com esses equipamentos, eles já existem no Brasil. A questão não é o equipamento em si, é o tipo de sonda, é o que é usado para achar o vírus. Então, de repente, todo mundo começou a comprar, o mundo realmente, o planeta. Então, os fabricantes não tinham condições de entregar. Agora que está começando a pegar o ritmo. Tá? Então, é um tipo de teste. Oi. Você deu uma notícia aí, por um lado, muito boa, que é que 80% das pessoas que pegam o coronavírus ficam assintomáticas, que eu acho que isso é bem interessante, porque muita gente pensa que pegou, vai morrer, pegou, vai para a UTI, precisa de respirador, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma doença preocupante, porque tem muita gente que está doente e não tem sintoma algum e está contaminando e passando para os idosos, né? Para as pessoas do grupo de risco, né? Fora isso, existe um detalhe importante. Quanto mais precocemente você detecta a presença do vírus, mais simples é o tratamento, mais eficaz é o tratamento. Se você for esperar ter um sintoma após contato com alguém, ter um sintoma, pode ser que em dias, porque, por exemplo, você pode vir a ter um sintoma 15 dias depois, o sintoma mais grave, né? 15 dias depois. E aí você já está com um processo que já está chegando ao seu pulmão e você precisa ir realmente ser internado. Isso. Enquanto que se você começa isso antes, já existem metodologias técnicas que vão paralisar, né, a reprodução desse vírus. Outro detalhe importante. Muitas vezes a pessoa se automedica. Então, por exemplo, em épocas de coronavírus, qualquer época não vale isso, mas em época de coronavírus, cuidado com produtos para congestão nasal, irritação nasal, corticoide nasal. Se você tem corona na sua via aérea e você entra com corticoide, você vai fazer com que a reprodução, a replicação seja mais forte. Então, muitas vezes tem uma rinite e não se conecta com o problema corona e vai tentar, e aí você aumenta o problema. Isso é muito sério, porque o índice de rinite é muito alto e as pessoas usam constantemente, né? Constantemente. E aí pode ser por isso que algumas pessoas acabam desenvolvendo uma forma mais agressiva. Porque ela, logo no início, ela facilitou a replicação, não deu tempo do corpo, pela imunidade inata, resolver o problema, né? Isso. Gente, esse tema é muito importante. A P. Clau Vieira está perguntando qual é o tema. A gente está falando sobre exames para coronavírus, tá bom? Vamos falar sobre quando solicitar, quais exames, quanto custa. Nós estamos com o Dr. Lúcio Lemos, tá bom? Um amigo, um profissional de excelência no Brasil, a nível nacional e internacional. E, assim, inclusive, deu o exame positivo dele para a Covid-19. Ele vai falar disso aí no final da live. Então, se você quer saber como foi a experiência dele, o que aconteceu com ele, então fica aqui até o final. E eu queria te pedir agora para vocês, tem um aviãozinho aqui embaixo, pega esse aviãozinho, clica e compartilha para todo mundo, tá bom, gente? Compartilha, porque isso é uma live incrível, tá bom? Ele se disponibilizou para trazer esses conteúdos para cá. Então, compartilha para tua família ouvir, marca todo mundo no Instagram, aperta o coraçãozinho aí, dá um monte de coraçãozinho que aí o Instagram mostra para mais gente, tá bom? Doutor Lúcio, quais os tipos de exames? Quais os tipos de exames e qual a diferença entre eles? Bom, primeiro, já falamos do padrão ouro. O padrão ouro é o exame que foi eleito, né, através de estudos, como o exame que você deveria escolher como primordial. Porque nós estamos num tempo em que a gente tem que ser precoce, tá? Então seria o PCR, que nós falamos agora. Mas você também pode pesquisar, se você não tiver um recurso, através da pesquisa de anticorpos. Então, anticorpos são entidades que vão te proteger, mas que você precisa de um contato prévio, via contaminação, infecção ou vacina.
Só que vocês têm que lembrar de um detalhe. O anticorpo sempre vai ser tardio em relação ao que está acontecendo no seu corpo. Ele é uma resposta imune. Então, toda vez que você faz um anticorpo, IgG, IgA, IgM, você está colhendo a história da infecção. E não você não está olhando a infecção acontecer. Tá? Então é importante você perceber o seguinte. Depois de alguns dias da infecção, lá para 7, 10 dias ou mais, você começa a produzir a IgA. IgA secretória para COVID. Depois você vem a IgM e lá para 15, 20 dias você vai ter a IgG. Só que isso é um padrão que não está sendo seguido. A gente tem visto pessoas produzir IgA mais tarde, IgG mais tarde, IgA, IgM mais tarde, e às vezes todas três ao mesmo tempo no início, lá com 7, 10 dias. Ou seja, o Então não dá para você... até a resposta imunológica, a sequência normal. Exatamente. Exatamente. E aí você tem o seguinte, você tem às vezes os três anticorpos ao mesmo tempo, isso confunde o médico, porque ele pensa assim, pô, se a IgM é doença aguda, nem sempre. A IgM, ela pode se tornar um marcador residual, um anticorpo residual. Ele pode ficar mais tempo do que classicamente ficaria, por meses. Isso acontece com rubéola, toxoplasmose. Às vezes a grávida tem uma rubéola positiva GIM. O que fazer nesse caso? Faça IgG avidez, porque aquela M pode ser uma M antiga que está só ali seguindo a IgG. Não pode apavorar a gestante naquele momento. Faça IgG para rubéola avidez. E já existe IgG para COVID avidez, onde você vê se aquela IgG está ativa, trabalhando, porque tem um vírus ali atacando, tá? Então, vem aqueles gráficos bonitinhos. Ah, deu IgM, tá tantos dias. Deu IgG, tá tantos dias. Deu IgA, tantos dias. Cuidado. Eles não se comportam dessa forma. Como a gente está... eu falo uma guerra, né? Nós estamos numa guerra contra um inimigo. O inimigo você tem que atacar precocemente. Os testes rápidos, as IgGs, IgG, IgM, IgA, elas estão te contando uma história do que já vem acontecendo há quase 15 dias. E isso pode ser o limite para o paciente ir para o hospital. O grande problema do sarcoma é o que é? Ir para o hospital, não tem vaga. Então você tem que ser ágil. Ah, deu positivo? Começa um tratamento, talvez até domiciliar. Procura um médico que vai te tratar. Isola o paciente. Né? Então você pode, nesses testes, ter o teste rápido e os testes em equipamentos para anticorpos. A questão do teste rápido, isso eu já falo vários dias, é que quando começou o problema no mundo, todo mundo comprou da China. A China tinha muita fabricação, porque já tinha vivido a questão, e começou a vender para o mundo todo. O que aconteceu? Passado algum tempo, a Espanha começou a reclamar publicamente que os testes rápidos que eles tinham comprado da China só tinham 30% de sensibilidade. Poxa, 30% de sensibilidade é melhor você jogar cara ou coroa, que tem 50%. Pô, 30% de sensibilidade, um teste rápido, ele foi desenhado para quê? Para você rapidamente detectar anticorpos de uma população. Eles são ruins? Nem sempre. Existe o teste rápido para HIV, não existe? Todo mundo faz. Deu positivo, o que você faz? Repete em Western blot ou faz um PCR. Mas, se ele está dando positivo, às vezes meio falso, é até bom, porque você está fazendo uma triagem rápida. Tá um teste rápido, né? Exatamente, um teste rápido não tem que ter 30% de sensibilidade, tem que ter 110%. Ele tem que errar para mais. Para você depois confirmar numa metodologia robusta. Então, começou tudo isso. A China, quando percebeu o problema ia ser muito pior do que está sendo para eles,
eles proibiram a venda. Por quê? De 30 empresas que tinham fabricando, tá? Apenas 4 ou 5 tinham registro na Anvisa deles lá. Olha só. Meu Deus. Não era permitido vender nem para eles, ainda mais para a gente. E aí ela proibiu. E a gente começou a receber carta de fornecedor falando que não ia poder mais entregar, e eu tenho as cartas, não ia poder mais entregar porque não ia mais ser fornecido esses testes. Só que já tinham chegado no Brasil vários. E estão aí rodando. Esse é o perigo. E não dando o resultado correto, né? Falso negativo. Que desse falso positivo. Mas falso negativo, não dá, né? Então, esses testes rápidos, você tem que tomar muito cuidado. Tem que pedir o documento. Da onde vem? Vem da China? Então me dá o documento do FDA deles, da China, não dos Estados Unidos. Porque o Brasil não está errado, não. Em tempos de guerra, a Anvisa teve que fazer o seguinte: eu vou dar um registro provisório de 180 dias. Eu vou acreditar no que foi escrito pelo fabricante. Não está errado. Está em guerra. Tem que resolver. Só que começou o problema depois disso. Então tomem muito cuidado com esses testes. Ótimo. Tem muito teste rodando que ainda é dessa leva. Agora, se vier dos Estados Unidos, se vier da Coreia, pode ser que seja bom. Se o fabricante dos Estados Unidos não estiver comprando a matéria-prima da China. Então até isso é importante, a pessoa ter essa consciência de saber de onde vem, né, Lúcio? De onde vem. Aí é lei. Você pode exigir do laboratório da onde vem esse teste. Ué, qual o problema? Isso. É Lúcio documento. Ferreira, a Nayara Ferreira está perguntando o seguinte: vocês sabem informar sobre a possibilidade de haver testes disponíveis em farmácia? Você tem consciência, tem conhecimento disso? A Anvisa liberou. Né? Vai poder fazer nas farmácias. Então é só você perguntar qual é o teste que você vai fazer para mim. Beleza. Não tem problema. Pega o documento. Ah, eu quero o documento. Não quero o documento da Anvisa. Eu quero o documento da Anvisa da China. Se tiver, o cara vai te mostrar com todo prazer. Isso. Agora eu quero ver ter. Quem não deve, não tem, né, Lúcio? Quem não deve, não tem. Mostra. Né? Tem que mostrar. Não tem. Mostra o documento. Está aprovado? Então, por exemplo, lá no laboratório, eu não trabalho nenhum tipo de teste rápido. Teste rápido é coisa rápida. Coisa rápida pode ter algum problema. Porque sempre vai ser uma triagem. Sempre vai ser uma triagem. As mulheres fazem teste de gravidez na farmácia e vêm repetindo no laboratório. Para que adianta? Vai pagar 2 vezes? Porque lá eu faço em máquina. Olha só. Se na gravidez faz isso, imagina na doença. Então toma muito cuidado com isso, tá? A minha Sociedade de Análises Clínicas, questionou isso. Mas a Anvisa liberou porque estamos em tempo de guerra. Isso. Então tá. Você sabia que eu nunca pedi na minha vida, nunca orientei para ninguém um teste rápido para gravidez de farmácia? Nunca. A gente aprende na faculdade. Sabe por quê? Sabe por quê? Se houver LH e FSH em níveis mais altos, vai interferir no resultado do exame. E pode haver o exame de fatores, né? Outros fatores. Então, o que a gente optou? A gente dosa IgA, IgG, IgM em equipamentos. Sabe quanto tempo leva para sair o resultado no equipamento? 4 horas. Quanto tempo leva o teste rápido? 10 minutos. Tem que ter uma diferença, gente. Com certeza. Um equipamento que custa 500 mil reais vai liberar um resultado em 4 horas. Ele é inferior a um teste de farmácia? Tem que tomar muito cuidado. Em momentos de crise, a gente se deixa levar. Tudo é tem que tomar admissível. cuidado. Mas se puder fazer o ideal, é melhor fazer, né? Mas muitos laboratórios no Brasil todo fazem o teste na máquina. É só perguntar, você vai fazer meu teste aonde? Na máquina ou teste rápido? Teste rápido eu não quero. Isso. Pede o teste do equipamento do sujeito. Ótimo. Não é uma coisa do outro mundo. O mais difícil é o PCR, realmente. A gente tem lá, não sou eu que faço, eu tenho uma doutora em genética para cuidar disso. É diferente, cada um no seu cada macaco no seu galho. Eu sei que é mais complicado fazer um PCR, mas o teste de enzima imunissaio, quimiluminescência,
Tem vários métodos. Pergunta, cadê a máquina que vai fazer meu exame? Perguntou para mim. Por que não pode perguntar para outro laboratório? Estão perguntando para você, né? Pergunta, o cara entra e quer ver. Ótimo. Olha aí, o pessoal bem informado, né? E agora vamos ficar mais ainda. A Suiane diz assim, essa live vai ficar gravada, Suiane, só por 24 horas aqui no Instagram, tá certo? Então, fica até o final. Lúcio, esses exames, eles podem ser coletados em casa? Muita gente me pergunta, pode fazer exame em casa? Pode. Você pode fazer a coleta, você pede para o laboratório a coleta, independente de você pedir uma coleta para Covid, para Corona, o rapaz vai chegar paramentado como se fosse para isso. Porque às vezes você está pedindo um hemograma, mas você está doente. Então hoje, quando você solicita ao laboratório, qualquer laboratório do Brasil, a pessoa tem que ir paramentada para fazer a coleta conforme o que se marca hoje, tá? Então você pode ligar e fazer a coleta. Hoje o paciente tem preferido até isso, porque às vezes é idoso que não quer ir na rua, né? E aí um diabético, mas muita gente tem ido ao laboratório, porque tem também um espaço reservado para coleta, né, com todo cuidado entre um paciente e outro. Isso é bem tranquilo, tá? Mas pode ser domiciliar também. Ótimo. Ou em clínicas. Às vezes as clínicas colhem e encaminham para a gente. A gente tem parcerias com as clínicas também. Porque quanto menos o paciente rodar, melhor, né? Quanto menos ele ficar quietinho em casa, melhor, né? Ou na clínica. Chegou na clínica, faz. Zena Matos está perguntando, existem testes brasileiros? Olha, infelizmente, nos últimos 20 anos, nada de investimento ou questões políticas de se criar empresas, indústria, farmácia, o que seja, no Brasil foi facilitado. Pelo contrário, né? Tudo que a gente faz aqui no Brasil é mais caro do que da China, por exemplo. Você compra coisa barata da China, você vai produzir aqui para quê? Juiz de Fora fabricava sapato. Quando mudaram tudo há 20 anos, aconteceu isso aí. Parou, quebrou tudo e a gente compra de fora. Mesma coisa aconteceu com os produtos de laboratório. Os produtos de laboratório hoje, todos vêm de fora. Você pode fazer uma glicose. A glicose veio de fora, da Sigma. Você compra qualquer coisinha. Mas tem aqui uma empresa que não compra. Não faz, não. Ela compra e joga água dentro e produz. Pronto, está pronto. Não é a indústria. É um revendedor. É mais barato comprar concentrado. Chegou aqui, joga água, pronto, vende para você. Ninguém fabrica nada no Brasil. Não tem fabricação no Brasil. E um país com tanto potencial, né, Antônio? Poxa, nós estamos criando uma parceria com a universidade aqui para criar exames de anticorpos. Bem antes de acontecer isso aí, já estava, mas é tudo demorado, é tudo, né? Você, para fazer, é tanta coisa que você tem que fazer para montar uma empresa, que a maioria das pessoas desanimam no meio do caminho. Então, e aí, monta, mas é caro, tudo é caro, paga imposto, muito caro, e o outro lá não paga imposto, não tem empregado, o empregado é escravo, então é mais barato. A gente tem que aprender a ver isso. Lúcio, a Fontinelli diz o seguinte, acho que Ana Maria Fontinelli, esses exames podem ser feitos pelo plano de saúde? Veja, dia 12 ou 13 de março, o Ministério da Saúde, através da ANS, que regula os planos de saúde, determinou que os planos de saúde são obrigados, sim, a pagar o PCR. Olha, o que eu estou falando, o mais importante é qual? PCR, para não sobrecarregar o sistema. Faça PCR, que é obrigado. É obrigado. Só que esse obrigado tem uma questão. Não basta você que tem um plano de saúde chegar no laboratório e falar assim, ó, vai fazer porque é obrigado. Se eu não tiver um contrato, o plano não me paga. Então, os planos têm que procurar os laboratórios e negociar para fazer o aditivo contratual. Porque não adianta um laboratório fazer para um determinado convênio e esse convênio não vai pagar. Então, a gente já conseguiu vários.
Então, Polícia Militar de Minas Gerais já paga para os policiais, né? O IPSENG, né? E vários outros convênios, que estão, Bradesco, Amil, já estão pagando para o laboratório. Então, o paciente indo ao médico, recebe um pedido e consegue fazer o PCR. Olha a importância disso. Isso é importante. Quando o plano de saúde respeita o que está acontecendo e já está entrando em contato com rapidez. O primeiro foi a Polícia Militar. Seja claro, a Polícia Militar veio e não discutiu, conversamos e fizemos o convênio. Quer dizer, o aditivo, né? Isso. Então tem plano que paga. Ótimo. Só uma dica. Só uma dica. Uhum. Se o teu plano não quiser cobrir, pega a nota fiscal e você tem direito a reembolso. E se não pagar, aí você entra na justiça e ainda ganha danos morais. Porque é lei, gente. Está lá no Diário Oficial, acho que é 13 ou 14 de março. Nós trouxemos uma advogada aqui essa semana e ela falou exatamente isso. É lei. Você tem É direito. lei. O RT não serve, tá? Isso. A Aline Lins está perguntando o seguinte: doutor, o que você acha de plataformas que enviam a amostra via internet e um laboratório central analisa? Bom, vamos lá. Não tem problema algum um material biológico viajar pelo Brasil. Até porque, nessas histórias de 20 anos para cá, a maioria dos laboratórios acabou parando de investir nos seus equipamentos e profissionais e começaram a ser meros postos de coletas de grandes laboratórios que hoje dominam o Brasil, que por trás os bancos seguram a onda deles. Então, o que acontece? A maioria dos laboratórios acabam sendo postos de coleta e encaminham seus exames para outro laboratório, que chama laboratório de apoio. Isso é bom, porque muitas vezes você não tem como fazer um exame, só pede um a cada semana, então fica difícil. É melhor mandar para o apoio. Ótimo. Então, dependendo do laboratório, pode ser confiável, né? Pode ser confiável. O problema está numa coisa muito problemática no mundo todo, chamado erro pré-analítico. O erro pré-analítico é tudo que acontece com a sua amostra antes de chegar na bancada e ser... Se você andar a cavalo 24 horas antes, seu PSA vai dar alto. Se você transar 48 horas antes, seu PSA vai dar alto. Isso é um erro pré-analítico. Como é que o laboratório vai saber disso? O médico vai saber disso? Você esqueceu e o exame chega 6 de PSA e às vezes é porque você, na madrugada, você pegou a esposa. E aí? Tem que avaliar. Isso é um erro pré-analítico. Tem que avaliar. Aí o que acontece? O cara colhe o teu PCR, que é nariz e garganta. Coloca num tubinho e isso vai ser encaminhado ao laboratório. Tem que chegar no laboratório em 48 horas. Se não chegar em 48 horas aonde faz, não é na recepção, não. É na bancada. 48 horas para extrair o RNA, para achar o vírus em você. Nessas 48 horas ele está conservado. Passou disso, ele começa a se degradar, desmancha. E aí dá negativo, falso. Lúcio, como olha só, a máquina pode saber, e como é que a gente, como a população, pode saber o laboratório que vai cuidar bem dessa coisa aí? Pois é, tem que chegar porque tem que chegar nesse laboratório que colhe e perguntar quanto tempo vai levar para chegar lá. Não importa, depois que chega lá, se ele vai ficar 5 dias para ficar pronto. Isso não é problema. Chegou lá, eles vão proteger, tá? Vão falando para o público entender. Chegou lá, aquilo vai ser manipulado de uma forma que dali para frente não tem problema mais. O problema é a viagem. E não pode congelar. Eu tenho visto gente colocar gelo seco, congelar. Não pode. Só se você conseguir congelar a menos 70. O que chega nesse Brasil a menos 70 em algum lugar? Nada. Você tem que resfriar. Você bota gelinho comum. 48 horas. E aí acabou o problema. Entendeu? Ótimo. Esse é o problema da viagem do exame. Tem
Tem uma pergunta aqui do canal Silvana Martins. Ela diz o seguinte: tive todos os sintomas no final de janeiro. No final de janeiro. Tá. Tem algum exame que eu possa fazer para saber se tive ou não? Tem. Você vai fazer os anticorpos. Você pode fazer o anticorpo IgG ou IgG-IgM. Mas o IgG é o que estaria aparecendo agora. O IgG é o seu anticorpo de proteção, de memória. Ele fica ali. Seria uma vacina natural, né? Teoricamente, porque a gente ainda não sabe se a gente pode reinfectar. Isso ainda não ficou muito claro. É verdade. Tá? Entendeu? Agora, como é que está a situação, Lúcio, no Brasil em relação aos exames? Tem para todo mundo? Não tem? As pessoas, quem quer pagar, tem. É só querer e tem. É só pagar. Como é que está essa situação no Brasil? Isso aí vai variar de região para região. Tem lugar que nem pagando você consegue fazer o exame. Tem lugar que está reservando para médicos, profissionais de saúde, né? E para pessoas que estão internadas. Porque não tem kit. Acaba muito rápido. Entende? Então, assim, a pessoa realmente tem que procurar saber. Se o laboratório falar para você não tem condição de fazer, ele não está mentindo, ele não está querendo aumentar preço. Ele não tem o kit. E o pior, os nossos produtos, sabem de onde vem? Dos Estados Unidos. A maioria. CDC, Estados Unidos. E pode ser que pare a aviação para cá. E aí a coisa fica feia. Falei sobre isso hoje no live, ao meio-dia sobre isso. Donald Então, Trump tá bem... Então, assim, se não se cuidar aqui, vão prejudicar. Porque... Então, assim, o que é o correto? Você detectar as pessoas infectadas e separá-las, isolá-las, né? Mas não tem teste para tudo. Tomar cuidado. A Krisanovski. Eita, Cris, você é de onde, hein? Da Rússia? Eu fiz o PCR internada e deu positivo. Se eu fizer a sorologia e der negativo, não criei anticorpos? Não, nem todo mundo vai criar anticorpo. Nós temos uma proteção, deve ter sido o teu caso, porque você chegou a ser internada, né? Que chama imunidade inata. E às vezes ela bloqueia a chegada e você não tem a produção de anticorpos. Isso aí pode acontecer sim, tá? Tem pessoas que não produzem anticorpos. Há um exemplo rápido. Eu tomei vacina para febre amarela, para andar na mata, e 5 anos depois eu fiz um exame e eu não tinha IgG, nada para fazer. Eu fui acreditando, mas não produzi. Foi psicologicamente protegido, né, Lúcio? Dei sorte, mas eu não tinha produzido. Agora, o que todo mundo quer saber aqui. Você deu positivo para a Covid-19, não é isso? Dei. Foi assim. A tua experiência, como foi isso? Abra aí pra gente. O que aconteceu? Quando a gente montou todo o aparato para começar a fazer, primeira coisa, eu pensei, Isabela, vamos fazer o nosso aqui, né? Nós todos aqui do laboratório, num grupo que estava próximo, que a gente viajava, né? Quando aconteceu tudo isso. E aí, o Aníbal, Isabela e mais algumas pessoas fizemos os nossos exames. Eu não estava sentindo nada. Isso foi numa quinta-feira. Deu positivo, ela me chamou, preocupada, deu positivo, eu falei, não é possível. Como todo mundo fala, tá errado. A primeira coisa é que quando o laboratório não bate, tá errado, né? Tá errado. Vamos repetir. Tá errado. Vamos repetir. Repetir no dia seguinte. Positivo. Bom, o que fazer? É o que eu falei para vocês. Se eu estou positivo, mesmo sem ter sintomas, vou me isolar. E eu me isolei. Fui para um apartamento, um kitnet, fiquei quieto lá. Estou muito feliz. Aí, deixa eu contar, né? Aí foi sexta, sábado e domingo. Na segunda, eu colhi de novo, negativo. Mas continuei algumas coisas, menos o EV, né? Até a sexta e continuei isolado. Porque lá em Portugal, por exemplo, só se libera um indivíduo, mesmo com 15 dias de tratamento, depois de 2 exames de PCR negativos em dias diferentes. E foi o que eu fiz.
Aí eu, na sexta-feira passada agora, repeti e sábado fui trabalhar, porque deu negativo de novo. Olha só, né? Tá aí Tá? a Mas necessidade de se eu fazer tomei o exame, cuidado. né? Se você não tivesse feito exame, provavelmente não teria se isolado, não teria Não, feito toda essa profilaxia, tratamento aparato, aí intravenosa, não teria exatamente. feito, né? Aham. Não. Não Lúcio, teria feito, poderia desenvolver para quadro grave, ou no mínimo passar para todo mundo. exatamente. E Lúcio, Aldênia Macena pergunta o seguinte: esses exames da farmácia são confiáveis? Ela disse que assistiu a um documentário científico que alguns desses testes têm a confiança de menos de 40%. Isso tem que ser acima de 80%? 85%, 90% é o que você espera de um teste. Que já não é o que você quer 100%, né? Mas você fazer um teste de 30% é jogar com a sorte, cara. Entendeu? Então eu não confio, eu não uso, vou explicar da seguinte maneira: eu não confio e eu não faço dentro do laboratório, tá? Se o cara chegar lá, eu quero colher meu sangue, meu resultado em 10 minutos, ele vai na farmácia. Porque ele vai colher o sangue de manhã e vai ter o resultado às 18 horas. Entendeu? Porque todo o procedimento é feito e é dentro de um equipamento que leva 4 horas para liberar o resultado. Entendeu? Então, assim, não adianta. Olha, gente, seria muito fácil para o Lúcio, né? Que vários médicos conhecem no Brasil todo. Eu podia intermediar exame, cara, teste rápido, ligar para vocês e falar assim: você quer ter exame teste rápido? Eu te vendo. Eu não vou fazer isso. Não é correto. Primeiro porque não é precoce. Rápido não significa precoce. Então, precoce é se você detectar antes de você adoecer. Isso. Entendeu? Antes de ter qualquer sintoma, né? Antes de qualquer sintoma. Lúcio, a Lora diz o seguinte: o PCR tem quantos por cento de chance de estar certo? Tá, beleza, gostei dessa. Se você vai no laboratório e ele só colhe das suas narinas, é 40% de sensibilidade. Se colhe das narinas e da garganta, 95%. Então, e tem que saber isso. Como foi colhido e como foi transportado. Porque, como eu falo, o teste é ótimo. É quase 100%. Mas se a amostra estiver correta. Depende de ter outras variáveis, né? Não é o teste em si, né? Novamente é a amostra. Lúcio, doutor João Paulo Bezerra Leite, ele diz: Lúcio Lemos é um Muito ícone. bom. Parabéns pelo trabalho, sempre correto em suas posições. Gosto muito do João Paulo. E aqui é o seguinte: tem uma pessoa que está perguntando aqui, é a Rosana Zielmes. Ela diz o seguinte: deixa eu ver aqui, a pergunta é o seguinte: doutor Dayan, não tem como postar esse vídeo no seu canal no YouTube para podermos compartilhar com nossos familiares? Obrigada. Rosana, eu não sei fazer isso, mas vou pedir para minha equipe fazer e tentar baixar esse vídeo e colocar no YouTube. Eu também acho que é importante, né, Lúcio? Eu acho. A nossa equipe até consegue, cara. Se você quiser, eu peço o pessoal lá mexer. Pois é, eu acho que ela já baixou uma live minha, eu vou falar com ela hoje à noite para fazer isso. Beleza. Lúcio, você Vai. tem visto, você tem percebido médicos errando nos pedidos, assim, de exame, sem saber qual tipo de exame pedir, pedindo todos ao mesmo tempo? Qual é o tipo de erro mais comum, se é que existe? Na verdade, o que eu falo é, às vezes, a informação que é passada para o profissional, parte do laboratório, parte da farmácia, parte de quem vende o exame, dá uma falsa sensação de que você vai ser ágil a fazer um teste rápido. Ou que você, com certeza, pedindo anticorpo, você também pode ser rápido. E eu considero que se hoje você vai investir num exame, o ideal é você fazer para saber se tem anticorpo. Desculpa, se tem vírus. Porque se você tem vírus, independente de estar doente ou não, você tem que se cuidar. Se isolar no mínimo. Entende? E quando você faz o teste de anticorpo, você está caindo na questão da história da história da doença. Então, o erro pode ocorrer nisso. Fazer um exame de sangue procurando saber se a doença está ativa. Isso pode ser um erro. Um exemplo que a gente não falou aqui.
Eu não deu positivo? PCR meu deu positivo? Pergunta para mim se eu tenho anticorpo. Zero. Eu acho, é Sério, uma Lúcio? teoria, zero. Zero. Eu vou repetir quinta-feira, amanhã. Aí falo para vocês. Zero. O que pode acontecer? Pode ser que eu tenha criado uma imunidade inata e ajudado com esses procedimentos que eu fiz. Ao mesmo tempo, eu não criei anticorpo. Ou Pode seja, ser. você Vou pode repetir. pegar de novo. Possivelmente. E se eu não estiver bem fisicamente, né, de saúde, dessa vez eu danço. Então tem que tomar cuidado. Né? Então, é até um recado. Você não quer pegar, ou se pegar. Não pegar é bem difícil, tá? Com isolamento ou sem isolamento, eu acho difícil. Acho que pega. É. Como você vai lidar com isso, é como você está cuidando do teu corpo agora. Então, se você se alimenta direito, se você se suplementa e tudo isso aí, terreno biológico. Tá? E eu acho que tem dois pensamentos aí, sabe, Lúcio, que eu tenho tido muito na minha cabeça. Você tem que melhorar seu corpo, sua saúde, para se pegar, tá bem para receber esse bicho aí. E a outra coisa é a gente adiar ao máximo o pico epidemiológico para que os hospitais se equipem, né? Porque a gente está conseguindo isso. Eu acho que a gente está conseguindo um pouco isso no Brasil, né? É o que eu falo. Se você consegue as duas coisas, mas principalmente isolando os doentes infectados, ajuda muito, tá? Porque às vezes você pega um sujeito, olha o que pode acontecer, que fica 14 dias em tratamento e se libera ele. Eu estou achando pessoas com 25, 30, 40 dias com vírus. O vírus não desaparece em 14 dias. Se ele está com poder infectante ou não, é outra história, mas está com vírus. Então tem que tomar cuidado. A gente vê na televisão, fulano saindo, abraça a família toda. Será que ele está sem vírus? Como eu falei, em Portugal só se libera o sujeito depois de fazer 2 exames, dias separados e derem negativos. Isso é sinal de que esses 14 dias não são, talvez não sejam os que realmente resolvem. Entendeu? O necessário, né? Necessário. E a Fauri Lopes diz assim: qual a temperatura de manutenção da amostra durante o transporte até a realização, acho que é do exame, né? O mesmo que a sua geladeira. Você coloca como se estivesse na geladeira. Então, se vai viajar, coloca gelo, mas não gelo seco, gelo. Você não quer que aquilo congele. Coloque o gelo. E outra coisa, para chegar em 48 horas, basta gelo. Existe o gelo, né, próprio para isso. Não é o gelinho da geladeira, não. É o gelo próprio para isso, que dura mais tempo. Os laboratórios sabem que a gente... Pergunta de uma pessoa que fez aqui pra gente. A pessoa pode ter a Covid-19 e não dar no exame? Qual o exame? Em qualquer exame. Qualquer um? A pessoa pode ter e não dar em nenhum exame? Então lá, eu tive e meus anticorpos deram negativos. Se ela fizer só os anticorpos, pode dar, né? Aí eu vou falar, nunca tive. Né? Porque deu negativo o anticorpo. Agora, muitas vezes, as pessoas já internadas, o vírus já não está mais na via aérea, já está no pulmão, não está na superior, está no pulmão, e aí você precisa que a coleta seja feita com material vindo do pulmão, que é o que acontece no hospital. Traqueal, esqueci o nome agora, mas busca lá no pulmão, então faz um lavado brônquico e vai. Por quê? O vírus já está lá. Sim. Então pode dar um falso negativo se escolher lugar errado. De novo, pré-analítico. Então, os médicos que têm pacientes em hospital, já com problemas pulmonares, pode ser que dê negativo na via aérea superior. Ótimo. Entendeu? Então, é isso. Tem uma pessoa da Bahia aqui, Lúcio, é a Luísa Alcântara, ela é de Jequié, no interior da Bahia. Conheço. Conhece? Foi lá, por isso que eu tomei vacina contra a febre amarela. Ah, foi para lá, foi? Fui lá. E lá é endêmico? Foi lá. Febre amarela é endêmico lá, não? Não sei. Para viajar, falaram que eu tinha que pôr vacina.
E aí diz o Acho que é para seguinte, vender. ela diz que a secretária de saúde não quer fazer exames para saber se a pessoa que estava infectada já está curada. Estão simplesmente liberando. E aí? O que é que você acha disso? É Agora isso tá. aí. Olha só, a gente já pegou pacientes que vêm acompanhados desde o início e agora estavam com 45 dias e querendo voltar ao trabalho, fez o exame e está positivo. Continua positivo ou se reinfectou, mas ele estava isolado. Então, ele está com o vírus ainda, não vai poder trabalhar. E essa médica que está acompanhando, ela é extremamente cuidadosa. Ela chega ao ponto de que, se não chegar a transportadora, ela bota dentro do carro e traz o material aqui. Olha só, dedicação, Muito, né? muito cuidadosa. Médica muito cuidadosa. Agora uma outra pergunta diferente é: pessoa Sim. pode não ter e dar o coronavírus sem a pessoa ter nos exames? Pode existir o contrário, ela não ter nenhuma doença e dar positivo? Tá. No PCR, isso não acontece. Para isso acontecer, a amostra do cara foi contaminada ou trocada no meio do caminho. No PCR. Para os anticorpos. Como você está pesquisando anticorpo, muitas vezes pode haver reação cruzada assim. Então pode dar um falso positivo em anticorpo. De novo, mais um probleminha. Por melhor que seja o método, muitas vezes a pessoa produz um anticorpo similar àquele que você está pesquisando. E pode ser que dê um falso positivo. Pode acontecer raramente. É raro. Mas dizem que o H1N1 pode causar isso. Olha só, né? Que coisa, né? Se tomar vacina e for fazer o exame. Então, tomar vacina do H1N1 pode acontecer de você tomar e depois dar que você está com Covid positivo. O anticorpo no sangue, não o PCR. Certo, não o PCR, viu, gente? Não o PCR. O Anderson Becker está perguntando, não sei se você tem esses dados, mas você sabe quantos testes o Brasil faz por dia? Uma coisa meio de... Você tem ideia, Lúcio? Não tenho ideia. Depois a gente vai ver. Porque isso aí... muito de acompanhamento político todo dia, né? É muito... Muito específico, né? E muda todo tempo. Outra pergunta interessante é o seguinte: as pessoas perguntam sempre, Lúcio, PCR, você poderia explicar o que é o tão falado PCR? É o seguinte, vamos lá na história do PCR. Lá no fundo do mar, lá no oceano, existem lá perto de rochas vulcânicas, de vulcões, lá no fundo do mar, bactérias que produzem algumas enzimas e elas reproduzem quando tem calor. Coisa por alto, falando assim. Os caras descobriram isso aí, que essas enzimas fazem replicar o RNA ou o DNA com facilidade. Então, quando você vai fazer um trabalho desse, você tenta pegar aquela partícula de vírus, que está lá, o vírus, e fazer com que ele reproduza artificialmente. Então, esses equipamentos, eles forçam o vírus que está lá naquela amostra a reproduzir, como se tivesse entrado na célula para trabalhar ali. Porque o vírus precisa da sua célula para reproduzir, ele não consegue reproduzir sozinho. Então, a replicação é estudada nesse equipamento. Em tempo real, que a gente fala, por isso que é real time. Então começa, se tiver o vírus ali, com o tempo ele vai replicando e vai criando uma curva, que é vista no final, aquela curva. Dependendo do equipamento, ele pode iniciar essa positividade, essa reação, com 5 partículas, 5 cópias do bicho por ml. É muito pouquinho. Por isso que o teste é tão bom. Se ele pega aqueles 5 partículas de vírus e consegue transformar numa quantidade X, e aí dá positivo, e aí você tem o resultado. Então o PCR é isso. Ótimo. É uma reação de cadeia polimerase onde você mimetiza um ambiente onde o vírus reproduz. Então ele tem que ser um vírus viável. Tem gente que fala assim, deu falso positivo porque era um resto de vírus. Não tem, a gente não vê o resto do vírus. Para a gente ver alguma coisa, ele tem que se reproduzir. Tem que ver o vírus ativo reproduzindo, né? Por isso, as 48 horas. Você acredita que a gente já vai fazer 1 hora de live? Eu não acredito. Muita informação. Já passou, né?
Cara, olha, eu por mim ficaria aqui muito mais tempo, mas o YouTube, o Instagram, ele vai já cortar. Eu não queria que cortasse assim Aham. no meio. Eu queria deixar agora as últimas palavras para você. Primeiramente, eu queria que você desse alguma orientação final para as pessoas que estão aqui agora em relação a exames. Se você pudesse dar a última orientação e também dizer qual é o teu Instagram, onde é que você onde estão os teus laboratórios. Para as pessoas que estão querendo nesse momento agora também saber que laboratório confiar, onde, como é que eu faço para ter os teus kits. Eu não sei se você trabalha com kits. Gente, a gente não conversou antes dessa live para poder vender nada aqui. Eu que estou falando. Ele não sabia que eu ia perguntar isso a ele. Doutor Lúcio é uma pessoa muito íntegra e muito de servir. Então, eu deixo com você essas palavras finais. Tá, gente. A primeira coisa é tomar muito cuidado com o momento, né? Onde o medo se instalou, realmente tem que tomar cuidado. Mas quando a gente tem muito medo das coisas, a gente acaba gerando problema. Até problema da mente, que pode te abrir mais portas para mais problemas que podem vir. Então tem que tomar muito cuidado com o medo em si, tá? O fato de eu falar no início, eu falava assim, ó, eu vou andar na rua, vou ver se pego, e peguei, tá? Mas é risco, tá, gente? É risco, tá? Cada um na sua. Mas veja bem, primeiro, procurar o laboratório da sua cidade e conversar com os caras. Assim, ó, eu quero teste assim, eles podem ter esses testes, tá? Eles precisam saber que a população tem conhecimento e exigir, né, o que é bom para elas. Então, pode fazer. Se quiser seguir a gente, é www.lemoslab.com.br. E no Instagram é lemoslab.com.br. Eu sou péssimo em marketing, né? lemoslab.com.br. E no Instagram? Lemos Laboratórios, né? Lemos Laboratórios. Deve estar aqui aparecendo. Lemos Laboratórios. Então, e o meu é Lúcio Lemos Lab. Lúcio Lemos Lab. Se quiser acompanhar a fazenda do Lúcio Lemos, está lá no particular, né? Se quiser acompanhar. Legal. Na sua, né? Muito boa aí. Mas então o que a gente passa é isso. A gente tem que tomar muito cuidado com as ações. E muitas vezes as coisas parecendo muito rápidas. Eu falo muito para minha filha de 13 anos, para meus outros filhos, o seguinte: se alguém chegar para você, tem que ser agora, na correria, não faz. Nada na correria vai dar certo. Na saúde, nada na correria vai dar certo. Então, procura fazer as coisas dentro do critério, converse com quem entende, converse com o seu médico, porque tem que tomar muito cuidado com tudo isso. A gente está num momento que, de repente, você pensa, por exemplo, você faz um IgG e pensa que está liberado. E vai, se encontra com as pessoas, ou vai na casa dos seus avós, né? Então tem que tomar muito cuidado. Você quer visitar seu avô? É assim, fez o exame e fica isolado. Chegou o PCR, está negativo, você pode até ir lá. Mas se você fez o exame e foi passear, você pode ter pego. A gente vai ter que aprender a conviver com esse Covid, com esse corona, né? Vai ter que mudar tudo para a gente começar a viver outro estilo de vida. Então tá, o laboratório é de fora, né? Mas a gente está conectado com todo o Brasil, a gente está aberto aí, qualquer necessidade de mais informações. Gente, sigam o Dr. Lúcio lá no Instagram dele, no site dele, que é de confiança. Já mandei vários exames para ele, principalmente de coleta de dosagem salivar de hormônio. Então, agora é a hora de você fazer esses exames que dá para fazer em casa. Dosagem hormonal salivar, dosagem de intolerância, né? Porque o pessoal fica sob estresse. O que está acontecendo? Ou o povo está com cortisol muito alto e muita gente com cortisol caindo demais. Então tem que tomar muito cuidado, e a falta do cortisol é importante, né, na questão de mitocôndrias. Então você tem que estar preparado para tudo, não só para o corona. Isso. Qualquer coisa que você for para a rua, está à espreita, né? Isso. Então você tem que estar preparado. Vamos cuidar da nossa fortaleza para não deixar os bandidos nos destruírem, né? E um detalhe, se você tem intolerância alimentar, você está gerando inflamação de mucosa via aérea. Está abrindo porta para mais problemas, inclusive para a instalação de qualquer vírus, inclusive do corona. Então, não quero fazer exame. Então, evita alimento que é conhecido como inflamatório. Evita aí seu trigo, seu leite, por enquanto. Se você bebe leite, come trigo e começa a ter rinite, você abriu porta para entrar o vírus. E as pessoas perguntaram sobre isso, porque tem rinite, o que fazer? Tá aí, pelo menos corta o glúten. Né? Para de comer. Exatamente. Exatamente. Então, e essa rinite,
ela pode ser uma porta para... Porque está inflamado ali. E aí você pode ter problema. Isso. Entendeu? Lúcio, muito obrigado por tudo. Fique com Deus. Um Obrigado, abraço para cara. sua família. E a gente vai se ver em breve, meu amigo. Valeu, um abração, Um obrigado. abraço, obrigado pela aula, viu? Para todos nós. Obrigado, meu amigo. Tchau. 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 Gente, gostaram da aula? Gostaram do meu convidado? Muito bom, né? O cara é muito bom. Esse cara tem muito conhecimento. Sigam lá o Lúcio, gente. Ele é muito preparado. Tudo que é exame. É estudiosíssimo. Dá aula para muitos médicos, né? Tô vendo que tem vários profissionais médicos aqui acompanhando nossa live. A gente tá aqui no finalzinho, tá bom? Vai acabar em qualquer momento. Quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo aqui nesse momento, tá bom? Agradecer a Conceição Viana, a Maria, né? A Patrícia Rodrigues. Então, hoje nós fizemos uma live no YouTube, ao meio-dia. Vai lá assistir, tá bom? Uma live falando sobre algumas questões bem polêmicas, mas eu acho que vale a pena vocês irem lá, tá bom? Grande abraço para todos vocês. Vivam com saúde, vivam com paixão, com Deus no coração. E amanhã tem vídeo novo no canal ao meio-dia, tá bom? Beijo para vocês. Fiquem com Deus, gente.